Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada pela escalada do conflito na Ucrânia, pelos discursos que ouvimos, tanto por parte de membros do Banco Central Europeu como da Reserva Federal dos Estados Unidos e ainda pelos PMIs que saíram mais no final da semana. Na Ucrânia, a autorização dada pelos norte-americanos para a utilização dos seus mísseis em território, a ataque em território russo, acabou por levar a uma escalada no conflito, com Putin a alargar o seu amplo, a utilização do armamento nuclear, o que acabou por levar aqui assim um aumento de tensões e a uma escalada deste conflito que acabou de fazer esta semana os 1000 dias de conflito. Já na parte dos bancos centrais, tivemos variedíssimos discursos esta semana, tanto de membros do Banco Central Europeu como da Reserva Federal dos Estados Unidos, isto quando dão orientação aos mercados relativamente ao que poderemos ter nas próximas reuniões destes dois bancos centrais. No Banco Central Europeu, a sua orientação vai muito no sentido de termos provavelmente um corte de 25 pontos base na próxima reunião de dezembro. Muitos dos membros apontam nesse sentido, alguns mesmo abrem a porta, digamos, a que sejam efetuados sucessivos cortes de 25 pontos nas próximas reuniões e alguns a apelarem a alguma cautela nessas mesmas reduções, já que a probabilidade de podermos voltar a ver uma inflação a subir pode ser real. Aliás, Christine Lagarde mencionou os desafios que a Europa enfrenta, tanto através da situação global com os conflitos que vão sendo gerados, nomeadamente na Ucrânia, como ainda um impacto ao comércio externo, nomeadamente com as tarifas que podem vir aí da política norte-americana. Já nos Estados Unidos, os membros da FOMC cada vez mais vão anunciando que é preciso ter cautela nos cortes de taxa de juros. Continuam a dizer, todavia, que as taxas de juros nos Estados Unidos ainda continuam de alguma forma restritivas e continuam a necessitar de ainda continuar a cortar essas mesmas taxas de juros, mas, no entanto, alertam para que teremos que ter alguma cautela nesses cortes, devido a que a inflação ainda não está completamente dominada. No final da semana, o indicador mais esperado apareceu, os tais PMI. Nos Estados Unidos até teve um comportamento completamente diferente na Europa, enquanto nos Estados Unidos a economia, digamos, deu mostras de continuar em expansão. Já o mesmo não aconteceu na zona do euro, que voltou inesperadamente para contração, inclusive com o setor de serviços a mostrar contração, que tem sido o grande motor do crescimento, do pouco crescimento económico que temos observado na zona do euro. Tivemos alguns bancos centrais, tivemos o Banco Popular da China, que manteve inalterada as suas prime rates a 1 e a 5 anos, tivemos o Banco Central Turco, que manteve também a sua taxa inalterada nos 50%, e o Banco Central Sul-Africano, tal como esperado, baixou a sua taxa de juros de 8 para 7,75%. Os mercados acionistas, obviamente, andaram aqui assim esta semana entre as tensões, o aumento de tensões e a escalada do conflito na Ucrânia e, por outro lado, o impulso dado tanto por as políticas, a expectativa de políticas pró-crescimento de Donald Trump, como ainda pela perspectiva de haver mais cortes de taxas de juros por parte dos bancos centrais. Na Ásia foram as praças que mais caíram esta semana, mesmo assim tiveram um comportamento misto. O Nikkei caiu cerca de 0,8%, um pouco abaixo de 1%. Na Europa as coisas estiveram relativamente estáveis, apesar do impacto com o conflito na Ucrânia. O DAX acabou por ganhar ali à volta de 0,6% e representa mais ou menos a média do que se passou na zona do euro. Nos Estados Unidos,
os principais índices continuaram em alta, com o SP500 a ganhar esta semana aqui cerca de 1,7%. Por cá, por Portugal, foi um pouco a recuar, um pouco contra os seus pares na Europa, acabou por perder 0,3%, isto pressionado pelo EDP Renováveis, que caiu um pouco menos de 4%, enquanto a suportar o PSI tivemos aqui o CTT, que ganhou cerca de 3%, um pouco abaixo de 3%. O mercado cambial foi, de facto, um dos que mais mexeu durante esta semana, novamente fortes ganhos do dólar, não é de estranhar, com as tensões em torno da Ucrânia a aumentar. Por outro lado, o iene também teve alguns ganhos, menores, obviamente, e o grande perdedor também, sem sombra de dúvida, foi a Europa. O euro-dólar, depois de ter atingido os 1,06, caiu desses 1,06 para fazer um novo mínimo dos últimos 2 anos, um pouco acima de 1,03. Já o dólar-iene andou aqui assim entre um pouco abaixo dos 156 até um pouco acima dos 153, tendo terminado à volta dos 154,70 aproximadamente. Em termos de moedas ditas de emergentes, o rand sul-africano acabou por ser o que se destacou mais, acabou por ganhar tanto face ao dólar como face ao euro. Foram poucas as divisas que ganharam esta semana face ao dólar, e o rand sul-africano acabou por o fazer, ganhou cerca de 0,5%, e face ao euro ganhou cerca de 1,6%. Já no mercado de commodities, esta semana, tanto o ouro como o petróleo acabaram por ter um forte impulso, exatamente pela escalada no conflito ucraniano, e portanto com os mercados a irem ou para ativos de refúgio, o caso do ouro, que acabou por ganhar aqui mais de 5%, quase 6%, teve a melhor semana dos últimos 4 anos, aproximadamente, enquanto o WTI, portanto o petróleo, também ganhou cerca de 6%, um pouco abaixo de 6%, 5,6%, isto obviamente com os mercados preocupados com alguma disrupção nas ofertas de petróleo. A semana que vai começar é uma semana curta, em que os mercados vão estar essencialmente a olhar para a inflação. Curta porque vamos ter o feriado dos Estados Unidos, o famoso Dia de Ação de Graças, na próxima quinta-feira, que é seguida de imediato pela tal Black Friday. Isso vai proporcionar um fim de semana alargado, digamos, aos norte-americanos, e isso vai se transmitir também praticamente a todo o mercado. Já nos dados económicos, o principal dado económico que os mercados vão estar a olhar vão ser os importantes dados de inflação, são os últimos antes das tais reuniões tanto do Banco Central Europeu como da Reserva Federal dos Estados Unidos, e poderão ser decisivos exatamente para as suas decisões. No Banco Central Europeu, ou seja, na zona do euro, é esperada um aumento de uma queda de 0,3% nos preços a nível mensal, a inflação a nível anual subir dos 2 para os 2,4%, e a inflação subjacente dos 2,7% para os 3%. Já nos Estados Unidos vamos ter a medida preferida do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index, em que os mercados estão à espera de uma subida de 0,3% nos preços a nível mensal, com a medida anual a manter-se inalterada nos 2,7%. Aqui um desvio abaixo do esperado por parte da inflação na Europa poderá colocar o mercado cada vez mais expectante num corte maior de taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, enquanto exatamente o contrário se passa nos Estados Unidos, ou seja, um desvio em alta destas projeções relativamente à medida preferida do Fed para a inflação poderá levar a uma interrupção no ciclo de cortes de taxa de juros por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos na última reunião deste ano.
Vamos ter também outro Banco Central esta semana, vamos ter o Banco Central neozelandês, onde os mercados estão à espera de um corte de 50 pontos base, de 5,25 para 4,75. Bom, e para esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais uma semana, semana que acaba, semana que começa. Até lá!